No Salto para o Futuro de hoje, o quinto e último programa da série Integração de Tecnologias, Linguagens e Representações, nossos convidados vão falar sobre as novas tendências na integração de tecnologias. Estão aqui no nosso estúdio a diretora do Departamento de Produção e Capacitação em Educação à Distância do Ministério da Educação, Carmen Moreira de Castro Neves. A professora da PUC de São Paulo, Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, que também é consultora desta série. E o professor e coordenador técnico da Universidade Virtual da Universidade Federal do Ceará, Mauro Pequeno. E você, como sempre, está convidado a participar. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela Caixa Postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe. Você já imaginou que é possível ser atendido em um hospital por médicos que estão em diferentes locais? E que tal uma nova televisão que une recursos da internet com mais interação dos telespectadores e ainda oferece a possibilidade de interferir nos conteúdos dos programas? Ficção científica? Não. Telemedicina e TV digital já são realidades e juntas parecem ser os mais recentes capítulos da história das telecomunicações. Uma história que começou há mais de 130 anos, quando Alexander Graham Bell disse o primeiro alô. Ao longo desses anos, muita coisa mudou nas telecomunicações, mas o princípio permanece o mesmo: encurtar as distâncias e favorecer as possibilidades de diálogo. A telemedicina é mais uma conquista no campo das tecnologias voltadas para o bem-estar dos seres humanos. Aqui no Brasil, uma das iniciativas é um curso para esteticistas e massagistas, promovido numa parceria entre a Universidade de São Paulo e a Ação Nacional Permanente de Combate ao Câncer de Pele. Os profissionais que participam da experiência recebem uma missão: fotografar as lesões suspeitas dos clientes. Depois, as fotos são enviadas pela internet para que os médicos façam a análise. O que é que nós estamos fazendo de especial? Nós estamos usando a teleconferência, que é uma nova tecnologia, para educar não médicos, profissionais de várias áreas, mas que não são médicos, a fim de reconhecerem lesões potencialmente malignas e ajudar a encaminhar estas pessoas para serviços médicos. A gente, se instruindo, a gente pode orientar melhor as pessoas. Outra novidade é a TV digital, uma inovação que logo chegará ao Brasil quando for definido o padrão tecnológico a ser adotado. Mas com a chegada dessa tecnologia, outras possibilidades surgirão para a relação entre a TV e o público. Por exemplo, em um jornal é óbvio, porque o jornal ele te dá aquele segundo de notícia e ele esconde por trás para você a notícia integral. Você acessa a notícia integral se te interessou. Você não está limitado àqueles segundos de notícia que o jornalista te oferece. Então você navega lateralmente nas notícias da forma como você melhor entender. Com a nova tecnologia, as perspectivas também se ampliam para o trabalho com a televisão nas escolas. Através da TV digital, professores e alunos vão poder interagir com a programação, tendo em mãos os arquivos digitais. Esses arquivos vão poder ser reelaborados com o envio de novos dados. Carmen, Beth, Mauro, muito obrigado por terem vindo. Mauro, eu queria saber de você o seguinte: nós vimos aqui a relação que existe hoje com as diversas mídias, né, computador, internet, tudo isso facilitando o processo de ensino-aprendizagem. Mas tem um dado interessante: com a chegada da TV digital, o que pode acontecer? Sabe-se hoje que no Brasil, 98% dos lares brasileiros têm aparelho de televisão.
essa mesma relação não acontece com o computador e também não acontece com a internet. Vem sendo estudada essa possibilidade da televisão embarcar o computador e embarcar a internet? E é exatamente isso o diferencial do padrão brasileiro que está agora sendo elaborado. Porque TV digital não é novidade. Já existe no Japão há muitos anos, existe nos Estados Unidos, existe na Europa, padrões definidos que quiseram de alguma forma passar para o Brasil. Mas acontece que o governo brasileiro optou em desenvolver um padrão específico brasileiro, porque a nossa realidade é diferente. Eles não têm essa preocupação de acesso à internet. Mas aqui no Brasil, isso é um fato, né? Como você citou. Os computadores, o acesso a computadores e internet a uma população muito limitada, uma faixa de população ainda muito pequena. Mas a televisão está presente na maioria dos lares brasileiros. Então, se você conseguisse, através da televisão, dotar de capacidade de você ter alguns serviços de internet, como correio eletrônico e acesso a alguns serviços do governo, como o portal e-Gover, você faz muita coisa pela internet, né? Se você pudesse fazer isso pela televisão, dotar essa capacidade, seria uma maravilha. Você conseguiria, aí sim, atingir, incluir a população e colocá-la dentro da sociedade de informação. Então isso é realmente uma grande conquista se nós conseguirmos atingir esse padrão como estamos presentes. Beth, é importante também destacar que a TV digital vai trazer a possibilidade de você também ser produtor, quer dizer, você não vai ser um telespectador passivo, você também vai poder interagir com essa televisão, interferindo no conteúdo, nos seus documentos, nos seus registros. Claro, quando nós falamos de TV digital, nós estamos trazendo para a televisão a grande característica dos computadores, que a digitalidade é a possibilidade de interação entre diferentes pessoas de diferentes lugares. Desta forma, as pessoas poderão ter acesso aos conteúdos da TV digital e, inclusive, reeditar esses conteúdos, trabalhar com eles, recuperá-los na medida de suas necessidades. E aí eu queria recuperar um pouquinho do vídeo que foi apresentado, porque nós podemos pensar da seguinte forma: bom, tratamento médico à distância, tudo bem, não é, professor? Mas e a educação, como é que fica? Ora, nós podemos também trabalhar fazendo toda essa integração de tecnologias e podemos aprender à distância de uma forma muito significativa. E o próprio exemplo aqui do salto nos dá esta dimensão, porque nós estamos integrando tecnologias aqui, vocês que nos assistem puderam trabalhar com os nossos textos, levantar questões com antecedência e agora estamos aqui utilizando outra tecnologia, integrando aquele conteúdo com o conteúdo que será trabalhado durante este programa. Então isto é viável, isto representa a criatividade e inclusive a ousadia do brasileiro, que já vem lá de D. Pedro II com o telefone. Verdade. Carmen, e o Ministério das Comunicações, da Educação, como é que ele vem pensando da adoção dessas novas tecnologias para a educação à distância? Uma grande tendência, que aliás é o tema desse nosso encontro aqui hoje, uma grande tendência é a integração das tecnologias, dos programas, das possibilidades todas. O que a gente vem pensando no Ministério? Primeiro, a integração dos nossos programas, TV Escola, Proinfo, Proformação, Rádio Escola, a ampliação desses programas, a produção integrada desses programas. E deixa eu dar um exemplo, pegando o que apareceu no vídeo antes. Vocês viram o professor Jorge Bon falando sobre telemedicina, as possibilidades da telemedicina. Pois o professor Jorge Bon e o professor Shaolung nos cederam todo o material do Homem Virtual e nós estamos trabalhando este material, que é um material de ciências, de corpo humano, de saúde, para oferecê-lo pela TV Escola, para todos os professores que trabalham com TV Escola, que trabalham com Proformação, que trabalham com Salto para o Futuro. Então isso é integração de programas, isso é integração de tecnologias, isso é sinergia e é integração de recursos públicos. Então essa é uma grande tendência e com isso nós teremos possibilidades de fazer muito mais e de fazer melhor. O Ministério da Educação vem trabalhando com afinco, com seriedade e com entusiasmo para levar a todos os professores, a todos os alunos, todas essas possibilidades da integração das mídias.
A primeira participação é da Ciseni de Goiás. Olá, Ciseni. Daqui a pouquinho. Mauro, do ponto de vista da integração de mídias, né? Você é um estudioso nessa matéria, tem um trabalho muito rico, né? Um dos pioneiros no Brasil com relação ao estudo e ao desenvolvimento da internet. Em sala de aula, quais são as suas preocupações hoje no que diz respeito ao professor, a preparação desse professor, a adequação desse professor para trabalhar com essas tecnologias? O grande problema, isso é um fato que ocorre muito comum aqui no Brasil, é que se faz investimentos e vamos modernizar a escola, adquirir os computadores, coloca dentro da escola aqueles computadores, faz a inauguração, chama a imprensa, aquele negócio todo, e depois? Quer dizer, e depois? Aí fica na escola aquilo lá, o que vamos fazer? Os professores dizem, o que vai fazer com aqueles sistemas? Ele sozinho não vai dar resposta, você não vai conseguir nenhuma mudança significativa na escola se não tiver um trabalho mais forte junto aos gestores, junto aos professores e junto ao aluno. Quer dizer, os três agentes da escola precisam estar integrados naquele processo. Então, quando você planeja a introdução da tecnologia na escola, você tem que atacar os três segmentos. Tem que envolver, é melhor que a palavra, envolver os três segmentos, porque eles têm que ser atores no processo. Você não consegue fazer uma coisa dissociada. O aluno só na internet, ele se perde, ele precisa de orientação. A internet não vai resolver o problema, não vai melhorar o ensino. Ele precisa ter orientação, precisa ter participação do professor. E o gestor tem que estar consciente disso, do papel, das facilidades que ele tem que dar, de prover espaços até de capacitação para os professores, que eles possam ter essa participação, e também o acesso ao aluno, que o aluno tem que trabalhar fora do horário da aula. Você tem que pensar a escola atuante, a escola que não se limita àquele horário, àquele turno da escola. Ela tem que prever novas iniciativas da escola que envolva a comunidade, que envolva alguns outros trabalhos que você consegue tornar realmente atuante, importante. Aí sim, a tecnologia passa a interferir e passa a conduzir resultados significativos na escola. Perfeito. Ciseni de Goiás. Olá, boa noite. Eu falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. A pergunta que eu vou fazer é da professora Elisa Gomide, do NTE de Anápolis. Viemos de uma formação individualista. Quais os caminhos para resgatarmos a ideia do coletivo, ou seja, construir o trabalho em grupo em prol do bem da comunidade dentro da escola com o uso das tecnologias? Boa noite e obrigada. Muito obrigado pela sua participação, Ciseni. Agradeço também a participação da Elisa. Beth, é uma realidade, né? Quando você pensa em integração de tecnologias, levar a tecnologia para a sala de aula, você não pode pensar mais num trabalho isolado, né? Tem que pensar num trabalho em grupo. Quando nós pensamos na integração de tecnologias, por trás disso existe uma integração muito mais importante e fundamental, que é a integração entre pessoas, integração entre ideias. E para que este trabalho aconteça e se concretize dentro das nossas escolas, é preciso uma formação, porque nenhum de nós foi formado para trabalhar em grupo, para trabalhar colaborativamente. É a partir de uma formação que está centrada na prática do professor, na atuação profissional do gestor, que nós podemos avançar na direção do trabalho em grupo, do trabalho colaborativo. É mudando a nossa postura de uma postura isolada para uma postura de solidariedade, de compartilhamento, que nós podemos fazer isso. E aprender a fazer isso é possível, e é possível por meio de processos de formação. A participação agora é do Luciano de Tocantins. Olá, Luciano. Boa noite. A participação é do teleposto da Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, em Taipas do Tocantins. Que trajetórias devem percorrer o ensino tradicional e o ensino via internet, e também como fazer uma integração entre eles,
de forma a preservar a dimensão humana e ética. Boa noite, obrigado. Muito obrigado pela sua participação, Luciano. Carmen, eu queria fazer também uma referência à pergunta do Luciano para dizer o seguinte: o fato de estarmos adotando tecnologias na escola não limita ou não elimina o ensino tradicional, né? Tem que haver a convivência entre a tecnologia e o ensino tradicional. Luciano, e eu queria dar um abraço também ao pessoal do Amazonas, que está trabalhando intensamente com o Salto para o Futuro. E eu queria dizer que a tecnologia sozinha, o Mauro já disse isso antes, a Beth também, está nos textos de vocês. A tecnologia sozinha não muda nada. É o ser humano que faz um uso bom ou mal da tecnologia. A grande integração da tecnologia vai acontecer mudando a educação para o que os ingleses estão chamando de blended education. O que é blended education? É uma educação misturada, mesclada. Ou seja, nós vamos trabalhar de uma forma com tecnologia, sem tecnologia, com tecnologia em sala de aula, com tecnologia em casa, sem... Cada vez mais vai ficar difícil dizer se eu trabalho à distância ou se eu trabalho presencial. Essa é uma grande tendência da educação. Daqui a algum tempo nós não vamos saber dizer se os cursos que fazemos são mais à distância ou são mais presenciais. Agora, por trás de todo curso, um bom curso não está centrado num computador moderno, não está centrado numa TV digital. Um bom curso está centrado nas pessoas que construíram esses cursos, nas pessoas que fazem a tutoria desse curso e nas pessoas que fazem o curso e a gestão desse curso e toda a parte logística. Ou seja, tecnologia e humano não se contrapõem. O nosso grande mestre Paulo Freire já dizia isso. Ele dizia, há uma falsa dicotomia entre humano e tecnologia. Na sociedade de hoje, nenhum homem consegue desabrochar todo o seu potencial se não dominar a tecnologia, porque senão ele é dominado por ela. Então nós não devemos nos assustar, mas nós devemos sim estar preparados para usar essa tecnologia e tirar todo o potencial que ela pode nos dar. Mônica? A professora Marilene Mota, do NTE de Anápolis, em Goiás, diz que com o passar dos tempos houve várias mudanças em termos de tecnologias, como internet, câmera, TV digital, etc. E isso leva, de uma certa forma, o educador a uma acomodação no ato de ensinar com essas ferramentas. Pelo que eu entendi aqui no e-mail dela, ele fica um pouco receoso e um pouco perdido. Como motivar o professor a uma atualização nesse aspecto? Perfeito. Mauro, eu gostaria que você respondesse essa pergunta da Marilene. Alô, Marilene Mota, de Anápolis? Goiás, bem atuante, né? Bem, como a Carmen acabou de colocar, ela tocou nesse ponto agora, nesse ponto, que a cultura da tecnologia, ela precisa ser incentivada, o uso dela, e o professor não precisa ter receio dela. A tecnologia não precisa ter receio. E uma grande forma, uma grande estratégia, aprender junto com os alunos, vamos aprender coletivamente, vamos trabalhar em conjunto. Vamos nós, juntos com a participação, vamos juntar os professores, vamos discutir como é que a gente vai fazer na escola, dizer, trabalhar coletivamente. Se você trabalha coletivamente, dizer, não de forma isolada, dizer, eu tenho que aprender aquilo para fazer, fica muito mais fácil. Você vai trabalhar com quem sabe. Outro pergunta, você já sabe isso aqui, um dá uma ideia, outro dá outra, e daí vai construindo. Quer dizer, é uma forma, é uma estratégia de você dominar essa tecnologia. Então não precisa ter medo da tecnologia, nem receio nenhum. Vamos enfrentar, vamos em frente, vamos utilizar de uma forma ou de outra, vai pegando devagarzinho, como aquela história, aquela estratégia, vamos comer pelas beiradas. A gente vai fazer aquelas coisas mais simples e daí a gente vai conseguindo ótimos trabalhos que vão se tornando mais interessantes, vai aglutinando novas pessoas, novas ideias e a coisa vai se construindo. Então tudo nasce dessa construção coletiva. A participação agora é da Ivoneide, de Goiás. Boa noite, eu sou Ivoneide, do Teleposto Cora Coralina, cidade de Goiás. A nossa pergunta é, como implantar essas inovações tecnológicas em uma sociedade extremamente carente de tecnologia, onde o governo não possui recursos materiais e humanos, e o suficiente para tal? Boa noite e obrigado.
Muito obrigado por sua participação, Ivoneide. Carmen, acho que é uma oportunidade boa para você falar um pouco também do Proinfo, né, de como o governo vem trabalhando o programa de informática na escola e também a formação dos professores nessa área, né? Ivoneide, esses programas que nós temos no Ministério da Educação, TV Escola, o programa de informática na educação, o de rádio escola, eles ainda não alcançaram todas as escolas, mas a gente está indo pouco a pouco e a ideia é que possamos alcançar todas as escolas. Uma novidade é que agora, por exemplo, está sendo feita uma licitação para a compra de 40 mil DVDs para enviar às escolas. O que é importante é que nós não precisamos ter a última tecnologia, a tecnologia de ponta para trabalhar. Não é? Então, quem tem rádio, por exemplo, o rádio na escola, pode-se fazer muita coisa. A televisão, mesmo quem não tenha antena, com programas de televisão, se você tem uma televisão e tem um videocassete, você pode buscar na Secretaria de Educação, num NTE, cópia de fitas que você queira, você pode trabalhar com telejornal, você pode trabalhar com documentários. O importante é que a gente aprenda a trabalhar com a tecnologia, mas sabendo que a tecnologia não vem para substituir o professor. A tecnologia, ela é um recurso a mais. E o que é a tecnologia? Tecnologia é televisão, tecnologia é material impresso, tecnologia é jornal, revista, é computador. Nós temos, o que é importante é que a escola tenha uma riqueza e não tenha medo, porque o que mais atrapalha, o Mauro disse um pouco isso antes, né? O que mais atrapalha o professor incorporar a tecnologia no seu cotidiano é o medo de não saber como trabalhar. E como é que a gente rompe esse medo? É com capacitação, é com o trabalho coletivo, é vendo com aquele colega que já faz coisas com tecnologia, como é que a gente pode fazer também parecido ou igual ou de uma forma diferente. Ou seja, nós precisamos começar a trabalhar. Porque a gente às vezes acha assim, a tecnologia vai demorar muito. Não é bem assim. Em 95 quase ninguém tinha celular, não é? E hoje quase todo mundo tem celular. A tendência da tecnologia é que cada vez mais os computadores fiquem mais baratos e que seja mais fácil enviá-los para as escolas. Então nós temos que nos preparar para quando eles chegarem, nós já sabermos trabalhar de uma forma crítica e criativa. Temos mais uma participação, Gutenberg de Pernambuco. Olá, Gutenberg. Olá, Marcos. Olá, Marcos. Boa noite. Boa noite, os especialistas, Carmen. Bom, Carmen, a pergunta é para você. Olha só, como é que o Ministério da Educação ele está pensando na perspectiva da integração de outras mídias, tipo a câmera de vídeo, já que o professor agora ele está tendo que produzir o material dele também para poder ter mais significado, ter mais sentido, produzir isso com o aluno, pôr a mão na massa, na realidade. Então, como é que o Ministério tem pensado nisso? Porque aqui em Recife, para você ter ideia, a questão geográfica são 6 RPAs. E aí nós estamos num lugar agora onde nós disseminamos a TV Escola, os programas de outros canais, os professores trazem material aqui para a gente produzir junto com eles, livros, sites. E a professora Sônia nesse momento está fazendo um portal para que a gente possa fazer essa integração maior. E aí como é que o Ministério está pensando em dar um aporte maior nessas questões, tanto de material quanto de formação? Uma boa noite, um abraço. Muito obrigado por sua participação, Gutenberg. Volte sempre aqui ao Salto para o Futuro. Carmen. Gutenberg, prazer em falar com você. Vamos começar pela capacitação. Do segundo semestre deste ano, de 2005, nós vamos lançar um curso, um programa de formação continuada em tecnologias. Você vai poder fazer uma capacitação continuada em televisão, em rádio, em informática, em redes, em material impresso.
você vai poder trabalhar questões ligadas à gestão dessas tecnologias, e o curso será feito com as universidades e vai proporcionar a todos os professores da rede e depois aos alunos, a técnicos de suporte, vai formar também técnicos de suporte, toda uma capacitação para o uso destas tecnologias. Em relação a equipamentos, eu disse um pouco antes que nós estamos com um programa de entrega de 40 mil DVDs para as escolas. Isso é um primeiro passo, eu sei que não atinge todas, mas é um primeiro passo. E uma coisa importante, você fala em câmera de vídeo, é fundamental, se a gente quer, e é uma proposta do Ministério, que os professores e alunos sejam autores, nós temos que facilitar isso. Mas tudo a gente, como tem limitações de recursos, a gente tem que ir aos poucos. Então, esse projeto de DVDs, ele é acompanhado também de um DVD que grava, e como esse é mais caro, nós vamos colocá-los em todos os NTEs nas secretarias de educação. Ou seja, é uma forma de nós irmos ajudando vocês em todo esse trabalho bonito que está sendo feito hoje nos estados, nos municípios, nas mais diferentes regiões brasileiras, nessa incorporação da tecnologia. Vamos fazer uma rápida pausa no debate e voltamos já com a influência dos avanços tecnológicos no desenvolvimento da sociedade. Ao longo de toda essa série, você viu experiências de integração das tecnologias aos processos escolares. Mas o que essa integração proporciona e como pode contribuir para que o desenvolvimento tecnológico leve também ao desenvolvimento humano? Tecnologia é algo com o que você tem que conviver cotidianamente. Então, é muito mais um instrumento com o qual você vai fazer muitas coisas, você vai se divertir, você vai produzir coisas, você vai trabalhar, você vai pensar, você vai pesquisar, você vai explorar mundos. Então, ela te serve para alguma coisa. A utilização de computadores, TVs, vídeos e outros recursos vem trazendo desafios para se redimensionar a prática pedagógica nas escolas. A proliferação das tecnologias e convergências ou não convergências, pouco importa, permite às pessoas compreenderem melhor a maneira como elas conseguem aprender. Entretanto, apenas a inserção das tecnologias nas escolas não garante uma mudança nos processos de ensino e de aprendizagem. O trabalho com recursos tecnológicos precisa caminhar lado a lado com novas formas de ensinar e aprender. A tecnologia está espalhada por todo lugar e ela só é um elemento facilitador da aprendizagem de uma forma específica quando o modelo pedagógico é compatível com o uso da tecnologia. Tá? Ou quando esse modelo pedagógico foi pensado não para a tecnologia, mas com a ajuda da tecnologia. Para o professor Rogério Costa, a revolução tecnológica vivida pela nossa sociedade tem muitas características que podem facilitar a integração das tecnologias no cotidiano escolar. Porque a revolução tecnológica favorece
sistemas que trabalham por grupos e por projetos, favorece a quebra entre disciplinas e séries e sequencial, não é? Portanto, favorece sistemas que são hipermediáticos, digamos assim, ou hipertextuais. Favorece a que o aluno se coloque em comunidade ou em inteligência coletiva, como a gente também gosta de chamar, de tal forma que ele possa perceber aqueles que estão ao seu lado como participantes de um mesmo processo. Inserido em comunidades de aprendizagem, o aluno vai conhecendo melhor suas necessidades e passa a ter mais autonomia na busca de informações e na construção do conhecimento. A ideia da escola básica é a seguinte, é tirar o aluno da passividade de alguém que recebe um conteúdo e colocá-lo na proatividade, no sentido de que o que eu quero, como eu me coloco na mente, como os outros ouvem aquilo que eu tenho a colocar, e nesse momento eu me torno capaz de dizer o seguinte, eu quero aprender tal coisa e, portanto, eu vou me esforçar para aprender tal coisa. Beth, avançando um pouquinho nessa linha de raciocínio que o professor Rogério desenvolveu no vídeo, você afirmaria também que o uso da tecnologia viabiliza, possibilita, facilita, traz clareza para o desenvolvimento do modelo pedagógico? Bem, sim e não, né? Em primeiro lugar, nós temos que ter clareza do modelo pedagógico e aí sim desenvolvê-lo por meio das tecnologias. Entretanto, vocês que estão aí nos assistindo poderiam dizer, bom, mas nós não temos tecnologia nas nossas escolas. E eu então os desafio a procurarem nas escolas que tecnologias existem aí e o que está sendo feito com elas. E a partir disso pensar o que podemos fazer, quais são os nossos próximos passos com aquilo que já está disponível nas escolas e que muitas vezes é pouco utilizado. E aí vamos pensar, por que é que hoje se fala tanto nesta revolução tecnológica? Porque a internet e o computador deixaram muito evidente este problema que já existia antes. Mas, além disso, essa revolução tecnológica pode nos ajudar a fazer a grande revolução pedagógica também, porque é por meio das tecnologias que ficam explícitos os nossos modelos pedagógicos, aqueles que nós fazemos às vezes até sem ter muita consciência, e aí eles nos incomodam quando nós vemos uma prática que não gostaríamos de estar fazendo. E aí então nós podemos mudar, nos percebemos atuando de determinada maneira que não nos agrada por meio dessas tecnologias. Então o que a tecnologia faz é escancarar os nossos modelos, as nossas crenças sobre o que é ensinar e aprender, e aí como suporte elas podem nos ajudar a mudar, porque elas nos ajudam também a entender como o aluno aprende, como o professor ensina e como podemos produzir conhecimento em colaboração. Então nada é isolado, mas tudo pode acontecer de forma integrada. Outra participação é da Ivani de Rondônia. Olá, Ivani. Olá, boa noite. Eu quero saber por que os cursos superiores ainda não se adaptaram ao ensino ligar a integração com a mídia, já que eles oferecem apenas uma tecnologia livresca. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado pela sua participação, Ivani. Mauro, isso realmente é uma constatação, né? Na formação dos professores, muitos cursos ainda não estão habilitando os professores no uso das tecnologias. Como é que você encara essa situação? Realmente é um fato. Uma das constatações que teve quando estava atuando lá no Proinfo foi exatamente isso. Dizer, se nós tivéssemos um professor já formado na origem, não teríamos que dar tanta capacitação nos usos básicos de informática na educação e outras tecnologias, porque o professor não vinha com essa informação. Aí começou-se a tentar se atuar dentro da universidade. Agora, infelizmente, há um conservadorismo muito grande, a reação à mudança, isso é um fato, e que atrapalha. Mas a boa notícia é que nós estamos notando que gradativamente os cursos estão modernizando, estão colocando disciplinas no seu currículo. Agora mesmo nós estamos na formulação lá na nossa universidade, tornando obrigatório em toda a licenciatura a informática na educação. Em toda a licenciatura. Já foi um passo. Passou, em primeiro lugar foi criar a disciplina como optativa. Agora
na nova reforma, ela passa a ser obrigatória em todos os cursos de licenciatura. Quer dizer, já é um grande passo. A coisa já está começando a caminhar. Precisamos ter outras. E é apenas a primeira conquista. Precisamos ter outra porque o caminho é longo. Nós precisamos atuar mais fortemente, ter um professor melhor capacitado na origem. E daí sim, ele vai chegar na sua formação, ele tanto já convivendo com essas novas tecnologias, já trabalhando isso dentro da sua prática pedagógica, torna mais fácil ele levar para a escola e também continuar seu estudo, porque também, você diz, eu aprendi hoje, tive um curso, agora domino, estou preparado para a vida. Quer dizer, a coisa não é assim. Sabe, a tecnologia que se aprende hoje, daqui a 3, 4 anos, 5 anos, está completamente obsoleta. É outra realidade, são novos elementos. Mas é importante que ele saiba como fazer isso e como se manter atualizado. Né? E se ele tiver essa formação, tudo novamente pela formação. Se tiver a formação, já tiver essa motivação com ele, torna muito mais fácil ele se manter nesse patamar. Perfeito. Mônica? A Ciseni de Anápolis, Goiás, diz que a televisão tem um poder muito grande de influência no ser humano, inclusive nos jovens. A escola deve se utilizar desse recurso no ensino, mas não deve esquecer que é correto levar o aluno a olhar a televisão também com um olhar crítico. Mas de que forma, se até nós, professores, habitualmente só recebemos as informações e não as questionamos? Perfeito. Carmen? Ciseni, o curso TV na Escola e Desafios de hoje buscou exatamente isso, mostrar para o professor como a gente pode trabalhar com a TV em sala de aula e como ser um leitor crítico e criativo da televisão. Você pode fazer alguns exercícios, deixa eu dar um exemplo para você, por exemplo, e faça com você mesmo, depois você pode fazer com seus alunos. Veja 3 telejornais diferentes, veja a mesma notícia num telejornal, no outro e no terceiro. Você vai ver que num telejornal vai ser mais superficial, no outro vai ser mais aprofundada, no outro vai ter muito gráfico, muita paisagem, então isso, quando você começa a fazer isso, você começa a ver, esse está me informando melhor, esse está me informando de uma forma mais superficial, ou seja, é um exercício que você tem que saber fazer, que o professor tem que saber fazer para fazer com seus alunos. No curso TV na Escola e Desafios de hoje, há vários exercícios nesse estilo para que o professor aprenda a olhar criticamente a televisão. Você analise 2 programas diferentes, por exemplo, de auditório. Programa de auditório para criança, programa de auditório para adulto. Perceba as diferenças de música, de cor, de ambientação, a postura do apresentador, a postura da plateia. Quando você começa a fazer essa análise crítica, você vira um espectador diferente. Alguém que não é mais manipulado pela mídia, mas que sabe ver criticamente. Para que o aluno consiga fazer isso, é fundamental que o professor também consiga. Então, existem exercícios. Se você não conhece o TV na Escola e Desafios de hoje, e se você tiver acesso à internet, os livros estão lá. Se você não conseguir, mande uma carta para a gente manda o livro para você e nós vamos continuar oferecendo essa capacitação para os professores, para que cada vez mais o professor possa trabalhar com a mídia de uma forma analítica, de uma forma crítica, de uma forma criativa. Temos outra participação, Adélia de Tocantins. Olá, Adélia. Olá, Marcos. Boa noite. Falo do Teleposto da Unidade Escolar Professor Zacarias Nunes da Silveira, Santa Rosa, Tocantins. E o questionamento é do professor Celesiano. Como podemos trabalhar as 3 dimensões, artesanal, industrial e computacional, sugeridas no boletim, em uma escola que ainda não possui os recursos tecnológicos necessários? Boa noite, obrigada. Muito obrigado, Adélia, por sua participação. Volte outras vezes aqui ao Salto para o Futuro. Beth. Sim, olá, professora Adélia, olá, professores também de Tocantins que estão colocando questões bastante interessantes, e o professor Celesiano também, cuja pergunta a professora Adélia nos transmitiu.
Quando nós estamos falando de integração de tecnologias, nós não estamos falando apenas de computador, nós estamos falando das tecnologias mais convencionais também, lápis, papel, livros, rádio. Todos nós temos acesso ao rádio. Vocês já perceberam que o rádio vem mudando? Que hoje os programas, mesmo das rádios comerciais, procuram criar um espaço de interação com o ouvinte? Vocês já perceberam que este programa do Salto, ele vem se tornando cada vez mais interativo, cada vez mais à distância as pessoas colocam as suas questões? Esta nova forma de fazer educação é que precisa ser incorporada pelas escolas. Se o computador estiver lá, ótimo. Se o computador não estiver, podemos fazer isso com outros recursos mais convencionais que certamente estão aí em seus espaços. E nessa direção eu quero até complementar um pouquinho a colocação do professor Mauro sobre as nossas universidades, porque eu quero lançar até mais um desafio para as nossas universidades. Além de criarmos disciplinas, é muito importante incorporar as tecnologias no cotidiano das suas disciplinas. Da mesma forma que na escola de ensino fundamental, na escola de ensino médio, não basta termos uma atividade isolada com as tecnologias. Precisamos ir além, precisamos utilizá-las para resolver problemas, para aprender, e isso não se restringe ao âmbito de uma disciplina. Portanto, temos diante de nós um desafio muito grande, e a formação para nos ajudar a avançar é uma formação que tem como eixo a prática pedagógica e a prática com as tecnologias que estiverem disponíveis. Perfeito, Beth. Mônica? Beth, a professora Soraya Gadeira, do Teleposto Sesc de Fortaleza, diz que o texto do boletim trata sobre as pessoas terem direito de escolher aquilo que desejam estudar. Sabemos que as pessoas aprendem melhor quando se identificam ou têm interesse pessoal no assunto. Sendo assim, por que a educação em casa ainda não é permitida no Brasil como em outros países? Não seria um caminho? A Soraya dirigiu a pergunta para a Beth, né? Então, de novo. Vamos lá. Soraya, muito obrigada pela sua pergunta. Educação em casa, mesmo em outros países, vem acontecendo com autorizações expressas, não é? No Brasil, mesmo assim, isso é muito difícil de acontecer. Entretanto, por que a educação em casa? Por que a educação nos hospitais? No Chile tem uma experiência maravilhosa de educação acontecendo com as crianças que ficam longo tempo nos hospitais. E isso é maravilhoso. Mas é maravilhoso quando ela está integrada aos outros espaços e não isolado naquela perspectiva de que fornece-se os livros, o aluno vai estudar e apenas presta algumas provas e segue o seu caminho de aprendizagem. Não é isso que nós queremos sim uma sociedade toda conectada, uma sociedade que as pessoas estão trabalhando em conjunto pela transformação, pela melhoria da qualidade de vida e por a construção de uma democracia bastante estável. Isso ninguém consegue fazer sozinho, isso é preciso fazer integrado com o outro. A participação agora é da Márcia, de Goiás. Olá, Márcia. Boa noite, meu nome é Márcia, eu falo do Teleposto de Goiânia, Goiás. A nossa pergunta já foi até um pouco discutida, mas gostaríamos que falassem um pouco mais. Segundo a especialista Carmen, a tecnologia sozinha não faz a diferença, e sim o homem que faz um bom ou mau uso desta. Solicitamos que os senhores consultores comentem sobre o mau uso da tecnologia no processo ensino-aprendizagem. Obrigada pela oportunidade de participar. Nós é que agradecemos a sua participação, Márcia. Carmen. Deixa eu dar um exemplo de mau uso. Por exemplo, o professor não preparou a aula, bota um vídeo lá qualquer e deixa tocar o vídeo. Isso não é um uso intencional. Esse uso, a tecnologia, ela enriquece a sala de aula quando ela está associada ao projeto pedagógico. E eu quero recuperar uma fala do professor Rogério Costa, que está no texto dele, no vídeo, que é o favorecimento da inteligência coletiva. Quando você assiste a um documentário e terminou o documentário, pergunta para as crianças, aí, gostaram? As crianças dizem, gostamos, e pronto, acabou. Isso não
raramente enriquece mesmo e gera aprendizagem. Quando é que gera aprendizagem? É quando você explora as múltiplas inteligências do ser humano. Lembra no Gartner dizendo que tem umas pessoas com mais inteligência linguística, outros mais matemática, outros espaciais, outros musicais. Quando você começa a fazer esse trabalho integrado, aí sim você tem um bom uso da tecnologia. Quer ver um outro uso mal da tecnologia? Manda menino pesquisar na internet. Ele pesquisa, copia uma porção de coisas, entrega para o professor e acabou. Então, esse é um mau uso da tecnologia. Então, se ele pesquisou na internet, deixe que ele trabalhe o texto que ele publicou, que ele pesquisou. Faça com que ele apresente, com que ele comente. Então, esse é um bom uso da tecnologia. A tecnologia deve envolver, no mínimo, três estágios. É o da exploração, é quando eu vou buscar a informação na TV, na internet, no meu livro-texto, no jornal. Então, essa é a exploração. Depois, a experimentação. Quando eu pego tudo que eu descobri na internet, na televisão, no documentário, e eu começo a trabalhar aquilo. E o terceiro momento é o da expressão. É quando eu conjugo tudo que encontrei, quando eu trabalho tudo que encontrei e escrevo ou falo para os meus alunos ou para os professores. Ou produzo uma página web ou produzo um vídeo. Então, são três momentos importantíssimos que mostram um bom uso de tecnologia e essa exploração da inteligência coletiva, que é a exploração direta, a experimentação direta e a expressão direta. Quando o aluno, ele mesmo explora, quando ele mesmo experimenta e quando ele mesmo se pronuncia sobre aquilo, aí realmente ele aprendeu. Então, este é um bom uso. Vamos ouvir agora a participação da Juraci, do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci. Boa noite, Marcos. Boa noite, convidados. Boa noite, equipe e produção do programa Salto para o Futuro e professores de todo o Brasil. Aqui é a professora Juraci Araújo, é coordenadora da telesala da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na cidade das Flores, que é Florânia, no Rio Grande do Norte. E falando em tecnologia, hoje iremos realizar uma grande seresta em homenagem às mães, e vou fazer parte de uma comunidade rural. A minha pergunta é a seguinte: como ficarão as novas práticas pedagógicas com os novos recursos tecnológicos? Boa noite, bom final de semana a todos e muito obrigada. Juraci, nós agradecemos a sua participação aqui no Salto para o Futuro. Mauro. Bem, Juraci, eu acho que essa pergunta são vocês que vão nos responder. Parte da criatividade de cada um. Quer dizer, os professores têm que ser criativos, não existe fórmula pronta, não. Quer dizer, ele tem que ser criativo, ele tem que se apropriar da tecnologia e vamos criar. Quer dizer, eu vou lhe dar um exemplo aqui. Perto aí da sua cidade, em Macau, no Rio Grande do Norte, existe um professor, um amigo meu lá, Subadro, que ele tem um projeto que trabalha com crianças ligadas à Petrobras. Projeto que desenvolve em Diogo Lopes e Barreira. E o que ele está fazendo? Por exemplo, ele cria com os alunos da escola, através de teatro, ele faz com que o aluno se aproprie de textos, entendimento, escrita, o computador que ele aprende a trabalhar, os alunos vão montar, fotografia digital que eles montam, e também tem um programa na rádio de música com os alunos que fazem reportagem. Os alunos vão, fazem reportagem para a comunidade e levam até o rádio. Então eles usam com várias mídias aí. Você já viu quantas mídias eu citei? Quer dizer, nesse trabalho, quer dizer, usa criatividade. Então é isso que ele trabalha. Então, o mais importante é isso, sejam criativos. Perfeito. Bem, no próximo bloco, os nossos convidados fazem um balanço do debate de hoje sobre as novas tendências na integração de tecnologias. Até já.
No Salto para o Futuro de hoje, o quinto e último programa da série, os nossos convidados fazem um balanço do debate de hoje sobre as novas tendências na integração de tecnologias. Mauro. O que fazer para trabalhar com a tecnologia? Eu acho que o importante é você levar em conta 4 palavras-chave do trabalho de tecnologia. Em primeiro lugar, motivação. Preciso ter a motivação, preciso ter que estar motivado. Vou trabalhar aquilo, vou fazer um bom trabalho, vou conseguir melhorar o rendimento dos meus alunos na escola. Então ele tem que ter motivação, isso é muito importante. Outra, diversidade. Não se empreenda a uma tecnologia. Trabalhe com caminhos diferentes, com a integração de tecnologias. Use várias. Você trabalha com essa diversidade, buscando com o aluno, isso é muito importante. Outra, criatividade. Seja criativo. A criatividade é um dom do brasileiro, isso nos destaca no panorama mundial. A criatividade, vamos trabalhar com isso. Nós temos visto exemplos muito interessantes Brasil afora. A cada encontro do Proinf, as escolas mostram trabalhos belíssimos, feitos com alta criatividade de pessoas que conseguem, aquela história, tirar a água de pedra. E conseguem desenvolver trabalho muito interessante. E por último, a interatividade. A coisa tem que ser participativa, tem que ser interativa. Quer dizer, todos os agentes têm que estar participando, os alunos, professores, colegas, outras escolas, busquem um trabalho bem integrador. Então, essas são as palavras que eu gostaria. Essas 4 palavras-chave, trabalhe em torno disso, que você faz um ótimo trabalho. Obrigado, Mauro. Beth, suas considerações finais. Pois não. Eu gostaria de retomar também um pouquinho a questão da Juraci, lá da Cidade das Flores, não é? Como ficarão, então, as novas práticas com os novos recursos? E aí eu acrescento outra pergunta. Que novos recursos? Porque nós não sabemos o que vai surgir. Nós estamos falando muito da TV digital, entretanto, nós estamos sendo atropeladas pela internet e no celular. E o que faremos com tudo isso? Precisamos explorar, precisamos aprender, precisamos desenvolver essas práticas e, sobretudo, registrar esses processos, porque é por meio desses registros que nós podemos compartilhar as nossas experiências, que nós podemos entender as novas formas de aprender que estão aí disponíveis para que nós possamos ajudar os nossos alunos a se desenvolverem. E, sobretudo, lembrem-se, não existe uma única tecnologia que dê conta de todas as necessidades e preferências de aprendizagem. Todas as tecnologias têm potencialidades, todas têm limitações, todas têm características específicas. Para saber explorar essas tecnologias e integrá-las às práticas pedagógicas, é preciso compreender tudo isso, compreender as diferentes linguagens que são específicas de cada tecnologia e como podemos expressar o nosso pensamento por meio de cada uma delas. Ok, obrigado, Beth. Carmen, suas considerações finais. Eu queria que o Mauro me emprestasse o handheld dele aqui, para mostrar para vocês e fechar a minha fala com 2 coisas importantes que estão nessa série, que são representações e tendências. Representações, na nossa visão, a tecnologia é algo que é para a gente botar ali e ficar olhando. Não é. Nós temos que mudar, e a grande tendência é essa, é que a tecnologia cada vez mais vai ser acessível. Isto aqui, que hoje é muito caro, daqui a pouco vai estar tão barato quanto o celular, e nós vamos trocar como um celular. Minha filha acaba de trocar o celular por R$1. Isto vai estar acessível em breve a todos nós, aos nossos alunos. Então nós precisamos mudar as nossas representações a respeito de tecnologia. E isso engloba tudo que o Mauro e a Beth disseram e tudo que está no boletim que vocês receberam. A tecnologia é algo que vem para valorizar o humano, para valorizar o professor, para valorizar o aluno. Mas nós precisamos conhecê-la, explorá-la e saber fazer um bom uso pedagógico dela. Eu agradeço a vocês e peço que vocês mandem todas as experiências de tecnologia que vocês desenvolvem cada vez mais, de forma mais rica nas escolas, para que nós possamos mostrá-las no Salto e na TV Escola. Boa noite a todos. Obrigado, Carmen.
A série Integração de Tecnologias, Linguagens e Representações termina aqui. A sua participação foi muito importante. Eu quero agradecer também as participações da Carmen Moreira de Castro Neves, diretora do Departamento de Produção e Capacitação em Educação à Distância do Ministério da Educação, da Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, professora da PUC de São Paulo e também consultora desta série, e do Mauro Pequeno, professor e coordenador técnico da Universidade Virtual da Universidade Federal do Ceará. Lembre-se, você pode enviar para a nossa produção relatos de experiências bem-sucedidas na sua escola. Basta mandar para a nossa caixa postal 50050, CEP 20062-970. Ou, se preferir, acesse o nosso site www.tvabrasil.com.br/salto. Até o próximo Salto para o Futuro.